Olá, mulheres da minha vida, sejam bem-vindas ao nosso mundo e a uma história sobre mãe narcisista. Eu fico me perguntando, será que as pessoas só estão descobrindo agora que as mães eram narcisistas? Ou será que naquela época elas já sabiam que a mãe era um ser repugnante, uma pessoa má? Eu fico me perguntando, eu sempre me pergunto a respeito disso. Será que naquele momento que a pessoa estava passando por determinado abuso, por determinado trauma relacionado aos maus tratos da sua própria mãe, ela não acreditava que mãe era assim mesmo? Fico me perguntando. Vem comigo nesse vídeo, que é mais um vídeo pra gente ficar triste, né? Ficar pensando o porquê determinadas pessoas colocam filhos no mundo. O engraçado é eu receber esse e-mail porque ontem foi feita uma live que é do Clube dos Canais sobre perdão. E essa live ela é do Clube dos Canais, então ela é fechada, você não vai conseguir ver ela agora, a não ser quem viu ao vivo. Porque o pessoal do Clube dos Canais falou: Sil, esse é um tema que não tem cunho sexual, não tem apelação sexual, então eu acho que você deveria fazer para todo mundo sobre o perdão. E é justamente o que esse e-mail nos traz. Como perdoar uma mãe que agia como essa mãe agiu. Eu sou a caçula de 2 irmãos. Meus pais se casaram porque minha avó forçou minha mãe a se casar, pois meu pai era um bom partido. Meu pai sempre gostou dela, mas ela desde o início nunca gostou do meu pai. Acho que pela diferença de idade. Tudo isso passou no final dos anos 60. Enfim, casamento arranjado, meus pais se casaram. Daí começou a história. A família do meu pai não gostava da minha mãe. Avisaram para não casar, mas ele casou. E em 1968, meu irmão mais velho nasceu e com 7 meses faleceu de uma doença. Meu pai ficou desolado, seu primeiro filho tinha morrido. Então, em 1969, meu irmão finalmente nasceu saudável. O casamento dos meus pais era cheio de conflitos, brigas com agressões feitas da minha mãe para com meu pai. Em meio a esse inferno, em 1971, nascia minha irmã, que era a preferida do meu pai. Minha mãe não fazia comida, não cuidava da casa, meu pai chegava do trabalho e fazia tudo. Eram brigas em cima de brigas. Quando eu nasci, em abril de 1977, o casamento acabou de vez. Minha mãe tentou me abortar nessas clínicas de fundo de quintal, mas meu pai chegou e não deixou. Meu parto foi complicado, nasci em abril e tive alta só em junho do mesmo ano. Enfim, minha mãe teve alta bem antes e foi para casa. E nunca voltou para me visitar com meus irmãos, sempre me rejeitou. Ela não tinha leite e nunca me amamentou. No dia da minha alta, meu pai que foi me buscar. Ela nunca cuidou de mim. Eu ficava aos cuidados da minha irmã, que tinha apenas 6 anos de idade. Ao invés de brincar com bonecas, era obrigada a cuidar de um bebê. Meus pais tiveram discussões numa noite e minha mãe nos expulsou de casa, queimando todas as nossas roupas. Saímos com a roupa do corpo. Meu pai pedia para ela ficar ao menos comigo, que era um bebê, e ela respondeu: Deus me livre, ela é a pior. Não nasci para ser mãe. Vão logo embora daqui. Enfim, ali começava anos morando na casa dos parentes do meu pai. Moramos em vários lugares diferentes. Meu pai tinha que trabalhar para nos sustentar e ficamos nas mãos dos outros, sofrendo maus tratos. E pior, não podíamos contar para o nosso pai. Neste mesmo ano, ela se arrependeu e pediu nossa guarda, somente pela pensão alimentícia. Mas quem ficou com nossa guarda definitiva foi meu pai. Anos se passaram, eu ia crescendo e vendo todos os meus primos com suas mães cuidando deles, levando na escola. Tinha tantas perguntas dentro de mim. Meus irmãos mais velhos nem tocavam no nome dela. Meu pai, sempre que nós perguntávamos, ele nunca falou mal dela. Em 1986, conseguimos a casa própria e com 13 anos de idade pedi para o meu pai para conhecer minha mãe. Em 13 anos, minha mãe nunca nos procurou. Mas, mesmo sendo avisada pelos parentes do meu pai que ela não prestava, eu quis conhecê-la.
Enfim, meu pai marcou um encontro na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, num domingo. Eu lembro como se fosse hoje, lembro até da roupa que usava. Na noite anterior ao encontro, não consegui dormir, tamanha a ansiedade de conhecer a minha mãe. O dia chegou e lembro que os meus irmãos não queriam ir. Entrei de mãos dadas com meu pai, mas suando e o coração acelerado. Só pensava em abraçar a minha mãe. Enfim, ela chegou, mal falou com a gente, nem olhou para mim, não nos abraçou, anos sem ver os próprios filhos e nada de sentimento no olhar daquela mulher. Foi terrível. Ela demorou pouco e logo foi embora, da mesma forma que fez anos antes, sem olhar para trás. Que dor, que decepção! Minha mãe era fria demais para sentir amor pelos próprios filhos. O tempo passou e aos 15 anos eu consegui um emprego e fui trabalhar fora. Queria minha independência financeira. Sempre estudei para isso, mas a dor do abandono nunca me abandonou. Meu pai nunca mais se casou novamente. Só cuidou de nós. Meu pai e eu tínhamos uma relação complicada, pois eu era rebelde. Mas minha irmã me criou com tanto amor que temos uma ligação de mãe e filha até hoje. Em 2004, meu pai, depois de 4 anos doente, veio a falecer. Que dor! Meu pai, meu herói, que lutou por nós e nunca se casou, pois não queria que ninguém nos maltratasse. Morreu amando a minha mãe. Minha irmã nunca trabalhou fora, mas nós sabíamos que quando meu pai morresse, a pensão seria da minha mãe, pois meu pai nunca se divorciou dela. Eu, já com minha vida feita, já casada, engoli tudo o que sentia por aquela mulher. Fui tentar pedir uma ajuda para minha irmã, Sil. Eu sempre trabalhei, iria ajudar minha irmã sempre, mas queria a ajuda da minha mãe, e lá fomos nós duas. Conversei com ela nos enrolou e me disse: "Não posso ajudar. Por causa do dinheiro, muita gente mata outra." Minha irmã começou a chorar e aquela mulher mandando ela parar de chorar. Então falei tudo o que pensava. Uma mulher não é obrigada a ficar casada com um homem que não ama, mas filhos são para sempre. Discutimos feio e ela falou: "Eu nunca te quis, garota. Eu deveria mesmo era ter te abortado." Nos expulsou de lá junto com meu tio. Disse que éramos estranhos para ela. Viemos embora e minha irmã nunca aceitou minha ajuda. Virou autônoma, tem sua renda, moramos no mesmo quintal. Temos nossas casas. Meu irmão é péssimo igual a mãe dele. Nunca nos demos bem. Nem ligo. Tenho 2 sobrinhos maravilhosos que são filhos dele. Minha irmã e eu não temos filhos. Sou casada há 20 anos. Meu marido é ótimo. Não tenho filhos porque foi uma opção minha. Minha irmã, somos muito ligadas e ela é o meu grande amor. Hoje, com 43 anos, sinto que preciso perdoar a minha mãe para seguir em frente. Ela não é narcisista, ela é fria mesmo. Ela ainda é viva, mas nunca mais soubemos dela e não quero. Sou tão amada, mas ainda existe um vazio dentro de mim. Preciso perdoá-la. Não quero contato, mas preciso seguir sem mágoas, sem rancor daquela que me pôs no mundo. Ela nunca foi mãe. Minha irmã tem 49 anos, mora sozinho com meu irmão que tem 51. Obrigada. Eu espero que leia a minha história. Eu falei para vocês, né, gente? Eu não sei por que tem determinados seres humanos que colocam filhos no mundo. Uma vez eu ouvi uma frase bem interessante, que algumas mães deveriam morrer no parto. Vocês já ouviram essa frase? Uma vez um amigo meu falou, ele viu uma mãe maltratando uma criança na rua, arrastando a criança chorando e ela arrastando de todo jeito e gritando. Ele olhou e falou assim: tem mães que deveriam morrer no parto. Complicado julgar, né? A gente não sabe da vida das pessoas, mas essa mulher é ruim mesmo, como ela falou, ruim mesmo, não deveria ter tido
filhos. Pois é. E aí o que dizer para essa pessoa sobre perdão, né? Carregar mágoa, a gente já sabe o quanto é difícil aquela mochilinha ali com as mágoas, com a pessoa, com o rancor. O legal é se você não ficasse buscando entender. Não tem como você entender como é a outra pessoa. Cada um é como é. E a gente tem que seguir a vida aceitando aquele ser humano sendo daquele jeito. Mas, Sil, como que eu vou aceitar isso? Aceitando, entendendo que talvez você não fizesse aquilo, você não quis ter filhos, provavelmente por esse trauma. E se eu tiver filhos e fizer a mesma coisa que minha mãe fez com eles, né? Então, você simplesmente aceita a vida como a vida é. A partir do momento que você aceita uma situação, aceita o ser humano como ele é, como ele veio ao mundo, entende que ele é ele e você é você, tipo, eu não faria isso de jeito nenhum. Mas se essa pessoa fez, isso é problema dela. Quem sou eu para ficar tentando entender? Eu acho que quando a gente levanta muitos questionamentos, demora muito, mas muito mais tempo para a gente se desligar de pessoas e situações. Por exemplo, quando você é traída. Você quer entender por quê. É como se você quisesse um roteirinho, um livrinho ali, alguma coisa manuscrita dizendo: você foi traída por isso. E não existe tal explicação. Não existe, sabe por quê? Porque não foi você que traiu. As explicações estão com o outro. É o outro que às vezes nem tem resposta para aquilo, nem sabe por que fez aquilo. Então, minha querida, o perdão ele tem que sair de você. Só essa intenção de você querer entender como perdoar, que você está aqui, escreveu e veio buscar isso, já é mais da metade do caminho aberto para você tirar esse sentimento de dentro de você. Aceite a sua mãe do jeito que é. Perfeito não manter contato com ela, isso é incrível, porque muita gente confunde o perdão com a necessidade ou a obrigação de estar na vida da pessoa. E você não precisa estar na vida dela, e eu acredito que não deva mesmo, porque essa mulher, ela é tipo uma sanguessuga, uma vampira. O pouco que você fica perto dela, eu acredito que suga todas as suas forças, suga toda a sua energia. Então, meu amor, segue em frente e não se preocupa com nada. Para de se questionar, que é a melhor solução. E tem um exercício legal que é você acordar todos os dias de manhã repetindo: obrigada, Deus, obrigada, universo, obrigada, todo, Criador, tanto faz. Obrigada por me dar a vida. Obrigada por me fazer perceber que o ser humano é como é. Obrigada por tirar de mim o peso, carregar essa coisa de que tem que entender porque minha mãe fez aquilo. Tem que entender não. Então crie as suas frases positivas de agradecimento. Cada vez que você agradece pela vida, mais você vai se livrando dessa energia ruim da sua mãe. E se você aí não se inscreveu ainda neste canal, se inscreva, comentem aqui. O que vocês acham desse tipo de mãe, gente? O que vocês acham? Eu acho que ela ainda tentou pegar a guarda. Vocês imaginem, gente, se ela tivesse pego a guarda dessas meninas, o que teria acontecido? Nossa, eu não queria nem imaginar o que vocês iriam passar, ok? Mas eu quero deixar aqui uma coisa para você. Aqui no primeiro link, aqui no primeiro comentário fixado, tem uma meditação que é para liberar o passado. Você vai libertar a sua mãe do passado, você pode fazer para o seu irmão, para o seu pai também. Faça essa meditação para todas as pessoas que você acha que ainda tem energia ali conectada a você. Eu não posso falar as pessoas que você tem que perdoar, né? Eu acho que esse negócio do perdão é muito complicado, porque a partir do momento que a gente assume que somos responsáveis 100% pela nossa vida, aí as pessoas já, não, peraí, eu não pedi para nascer. Pois é, aí a gente entra num embate aqui, né, num impasse aqui sobre religião, sobre crenças, sobre essa parte da espiritualidade. Eu acredito muito sobre reencarnação, eu acredito muito nisso. Eu acho que a nossa consciência está sempre em evolução. Então, sim, quem sabe você não tinha que ter um acerto de contas com a sua mãe. E vocês aí que não acreditam nisso, tá tudo certo também. Vocês podem acreditar, sim, que toda a culpa disso é da mãe. E aí eu pergunto, a mãe tá obrigando ela a se sentir desse jeito? Não. A mãe tá vindo ali falando, me perdoe, me desculpe. Não, não tá. Então vocês entendem que mesmo que a gente parta do princípio que a mãe teve culpa em determinado momento, ainda assim,
As emoções não, mas os sentimentos, os pensamentos, a raiva, é a escolha de quem tá sentindo. Peguei vocês, né? Entenderam como funciona? Hoje, ela não é mais obrigada a ter esse sentimento, ela não precisa mais sentir nada disso. Tá sendo escolha dela. A mãe dela não tem nada a ver com isso. Eu posso ser a pessoa mais cruel do mundo. Posso ser aquela pessoa assim, narcisista, terrível. Mesmo assim, o outro tem escolha de não dar bola pro que eu falo, de não conviver comigo, de não ter sentimento nenhum por mim, de não querer nem entender por que eu estou agindo dessa maneira. As escolhas sempre são nossas. Isso não tem como mudar, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês compartilhem esse vídeo com aquela sua amiga que tem uma mãe parecida com essa, ou com aquelas mulheres que vocês sabem que tratam os filhos dessa maneira. Ok, gente? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por estarem aqui e até a próxima História Real.